Damos início a esta análise técnica. No retalho atual, caracterizado por margens reduzidas e uma concorrência omnicanal intensa, a recolha de dados não é apenas um procedimento burocrático. É o elemento central que define a robustez das conclusões e a relevância estratégica de toda a informação produzida. O foco desta apresentação é detalhar o rigor metodológico destas técnicas, munindo a gestão de topo com o conhecimento estritamente necessário para tomar decisões corporativas baseadas em evidência. Importa referir que os dados e os conceitos metodológicos aqui apresentados são da autoria do professor Dr. Gustavo Socchi, da Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Setúbal. Toda a estrutura técnica desta apresentação baseia-se exclusivamente neste trabalho de investigação. A nossa estrutura processual divide-se em 5 tópicos essenciais. Começamos com uma introdução estratégica à recolha, basando de imediato para a distinção entre os paradigmas qualitativo e quantitativo. Em seguida, detalhamos primeiro as técnicas qualitativas e depois as técnicas quantitativas, concluindo a sessão com a respectiva integração e conclusão estratégica. Avançamos assim para o primeiro ponto metodológico, a introdução estratégica à recolha de dados e o seu papel fundacional na decisão acionável dentro do retalho. A seleção da metodologia de investigação não ocorre de forma isolada. Num ambiente corporativo altamente digitalizado e suportado por painéis de controle de inteligência de negócio, a decisão exige rigor. A escolha da técnica apropriada depende, numa primeira fase, da natureza do problema de negócio. Segue-se a seleção do paradigma metodológico, que é condicionada pelos recursos corporativos disponíveis e pelo perfil específico do público-alvo. Por fim, a profundidade analítica pretendida dita o grau de complexidade das ferramentas utilizadas. É esta avaliação matricial que garante a transformação de dados empíricos em conhecimento estritamente acionável pela gestão do topo. Passamos agora ao segundo ponto, que incide sobre uma diferenciação técnica fundamental em investigação de mercado, a divisão entre os paradigmas qualitativo e quantitativo. É imperativo enfatizar a profunda distinção técnica e epistemológica entre estes dois paradigmas no âmbito da recolha de dados. O paradigma qualitativo foca-se em compreender de forma detalhada os significados, as motivações implícitas, as emoções e os processos estritamente subjetivos de consumo no ponto de venda. A finalidade é descodificar o comportamento em profundidade. Em oposição técnica absoluta, o paradigma quantitativo visa medir, quantificar e generalizar esses fenómenos de forma exata, utilizando indicadores de desempenho e sistemas de informação para permitir a inferência estatística. São objetivos analíticos estruturalmente diferentes, requerendo níveis distintos de rigor numérico, mas totalmente complementares na formulação de estratégias avançadas. Entramos no terceiro eixo da nossa análise, as técnicas de investigação qualitativa, ferramentas desenhadas de raiz para compreender a subjetividade e a percepção do consumidor. No domínio qualitativo, as entrevistas em profundidade e os focus groups destacam-se pela sua precisão no levantamento de dados não estruturados. As entrevistas em profundidade recorrem a guiões semi-estruturados, sendo um formato ideal para analisar detalhadamente percepções sobre secções específicas, como produtos frescos ou a aceitação de marcas próprias. Por sua vez, os focus groups, que reúnem tipicamente entre 6 a 12 participantes em salas de observação, são vitais para registar dinâmicas coletivas de reação a novos serviços. Importa referir que o processamento de toda esta informação descritiva é hoje consolidado através de software especializado, como o NVivo ou o Atlas.t, independentemente de a recolha ocorrer em instalações físicas ou através de plataformas digitais específicas de investigação. Uma outra via de recolha qualitativa passa pela observação metodológica no próprio espaço físico. Na modalidade participante, os investigadores realizam o acompanhamento discreto dos percursos dos clientes. No entanto, o foco mais premente para as direções de operações reside na observação não participante, altamente dependente de tecnologia analítica em loja. Este processo integra a monitorização por câmaras, o mapeamento térmico das zonas de maior tráfego, a implementação de tecnologia RFID e a adoção de carrinhos inteligentes. A recolha desta informação não declarativa dita a forma como as organizações executam a gestão de categorias e otimizam milimetricamente os planogramas nos lineares de venda. Com a transição digital, aplica-se crescentemente a netnografia. Esta metodologia é a adaptação da etnografia tradicional aos ambientes online. A finalidade técnica é analisar conversações espontâneas e interações não induzidas de clientes através de plataformas corporativas de social listening, como o Brandwatch. Através da agregação contínua de dados provenientes de redes sociais, torna-se possível monitorizar a reputação da insígnia e aferir o sentimento real dos consumidores, munindo as direções de gestão de crise e de marketing com a capacidade de resposta informada em tempo real. Finalmente, para investigar camadas psicológicas mais densas do consumidor, aplicam-se as metodologias categorizadas como técnicas projetivas,
O processo envolve exercícios de associação livre de palavras, o completamento estruturado de frases ou a ordenação, também designada por sorting, de imagens. O objetivo estrito destas sessões é captar e registar as motivações inconscientes e as crenças implícitas em relação às marcas. Trata-se de informação altamente relevante para o posicionamento corporativo, mas que, pelas suas características intrínsecas, os clientes dificilmente conseguiriam verbalizar de modo direto, consciente ou lógico através das metodologias convencionais. Damos agora início à secção 4. O foco transita para as técnicas de investigação quantitativa, cujo propósito rigoroso é medir, escalar e generalizar as informações de mercado. Dentro do paradigma quantitativo, a escolha dos instrumentos de recolha primária assenta frequentemente numa dicotomia técnico-operacional. De um lado, os questionários autoaplicáveis garantem uma elevada escalabilidade e eficiência financeira, sendo facilmente distribuídos nos espaços comerciais por via digital, através da leitura de códigos QR ou via plataformas móveis. Por outro lado, quando a estratégia corporativa exige um controle metodológico absolutamente isento de falhas ao nível da representatividade, opta-se por inquéritos estruturados. Estes formatos são executados presencialmente à saída de loja ou através de sistemas telefónicos CATI, geridos em centros de contacto, os quais asseguram o mais alto rigor técnico da aplicação da amostra. Uma aplicação quantitativa de enorme valor estratégico materializa-se nos paiéis de consumidores. Através da constituição de amostras fixas, habitualmente monitorizadas por organizações globais especializadas em inteligência de mercado, como a Nielsen IQ ou a Kantar, é viável realizar um acompanhamento comportamental estritamente longitudinal. Isto permite quantificar tendências globais e o impacto direto de eventos macroeconómicos ao longo do tempo. Há, no entanto, uma ressalva técnica importante. As direções de investigação devem monitorizar ativamente o risco de enviesamento comportamental progressivo da amostra, requerendo frequentemente calibração estatística sistemática para manter a validade dos dados a longo prazo. A componente de testes experimentais, com particular destaque para o A/B testing, constitui uma das metodologias mais robustas da gestão científica atual para o retalho. A sua utilidade prende-se exclusivamente com a validação rigorosa de relações de causalidade, quer seja na modificação controlada do design no ambiente digital de comércio eletrónico para avaliar ganhos nas taxas de conversão no carrinho, quer seja no ambiente de loja física para validar o desempenho exato de uma nova estratégia promocional. A validade interna do método advém de um processo de comparação matemático em ambiente severamente isolado e rigoroso. Uma arquitetura quantitativa madura depende também, de forma inegociável, da total integração analítica dos vastos dados secundários alojados nos ecossistemas corporativos. Os sistemas de ponto de venda fornecem métricas operacionais exatas em milissegundos, referentes a transações, sazonalidade comportamental e valor do cabaz médio. O sistema de CRM regula centralmente as taxas de fidelização e a segmentação dos perfis de consumo na base instalada. O sistema de ERP, em contexto logístico, gera as taxas de rotatividade e identificação de rupturas de estoque nos lineares. De igual modo, a vertente de e-commerce quantifica as taxas absolutas de conversão. O alinhamento de todos estes dados transacionais gera um modelo basilar mais sólido para sustentar a inteligência de gestão em tempo real de grandes operações no retalho. Chegamos, desta forma, à nossa quinta e última secção, a integração e conclusão estratégica. O objetivo aqui é alinhar os pilares metodológicos discutidos com a realidade imperativa da decisão sustentada em evidência. A principal conclusão desta análise estabelece que a recolha de dados e informações deixou de forma incontestável de ser encarada como uma atividade meramente operacional, assumiu uma função estratégica central e insubstituível. A seleção técnica correta do leque de metodologias qualitativas e quantitativas constitui o pré-requisito rigoroso para a redução da incerteza nos quadros diretivos. É a aplicação estrita da fiabilidade metodológica que garante a eficácia transversal, a robustez e a sustentabilidade a longo prazo das decisões tomadas no mercado retalhista que, nos dias de hoje, opera no nível de complexidade e concorrência sem precedentes. Terminamos com uma interrogação analítica indispensável para instigar a reflexão sistemática da liderança executiva e dos diretores de operações corporativas. Como estão as operações retalhistas atuais a integrar no centro da sua gestão o rigor metodológico estrito necessário para sustentar uma verdadeira vantagem competitiva baseada unicamente em dados validados? A aplicação sistemática e controlada do rigor analítico e epistemológico na investigação de marketing não se trata de um debate meramente teórico. Consubstancia, na verdade, a única resposta imperativa para viabilizar e liderar processos operacionais com um elevado grau de eficácia no setor. Com esta constatação diretiva, concluímos a nossa análise técnica sobre as técnicas de recolha de dados no retalho.